Olá, seja bem-vindo aí ao nosso terceiro conteúdo do nosso curso de programação básica, onde a gente vai aprender aí se vale ou não ser apenas um programador. Mas ele tem coisas que não saem de moda, tá? Praticamente desde as pessoas que começaram nos anos 80 para as de hoje, ou seja, mais de 40 anos de história, o início é o mesmo, tá? Então a gente vai aprender aqui como que está o mercado TI mais ou menos hoje. O que vale a pena ou não vale a pena ser um programador? Primeiro, vantagem. O que a gente tem de vantagem em ser um programador? O mercado precisa de programadores, tá? Você vai ver que o maior número de demanda do mercado hoje, de longe, 10 vezes mais do que qualquer outra profissão, é na área de TI. Todo mundo precisa de um programador, de alguém que entenda a linguagem de programação para trabalhar. É desesperador para algumas empresas, porque eles não conseguem uma demanda dessa. Outra coisa, possibilidade de crescimento. Você tem chance de crescer em uma carreira, de ir longe. Você tem chance até mesmo de empreender de uma maneira muito mais fácil e acabar com um resultado maravilhoso. Outra coisa também, possibilidade de morar no exterior. Muita gente quer sair do Brasil, eu entendo muito bem isso, tá? Se eu pudesse, eu já tinha saído daqui. Mas em uma carreira dá tanta chance de você fazer isso quanto a programação. Primeiro porque você já pode, no início do seu trabalho, pegar freelancers e outros tipos de trabalho de outras empresas do exterior, já recebendo em dólar, morando dentro do Brasil, né? Mas, como eu disse que falta programador no mercado, isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Praticamente o mundo inteiro está com essa demanda. Então, é muito fácil você conseguir um visto em algum país, porque você já diz que é exatamente aquela mão de obra que eles precisam lá. Outra coisa é a sensação de realização. Fala para você, precisa às vezes criar um software ou resolver um problema de um software já criado, e quando você faz aquilo funcionar, depois de horas de trabalho, você se sente muito bem. É realmente uma coisa desafiadora, mas quando você faz, você se sente ótimo. É bonito, dá vontade de chorar, mas é realmente ótimo. E outra coisa é a desvantagem, eu não vou negar para vocês. No início é um pouco desafiador. Se você trabalhar bem essas bases que eu trouxer para você, o começo vai ser bem mais tranquilo. Ainda assim, você vai ter que dedicar tempo estudando e praticando. Talvez pegar um emprego meio chato da primeira vez e ficar 1 ano, 2 anos trabalhando para crescer na carreira. Mas depois que você decola, é realmente muito bom. Aqui eu vou trazer para vocês algumas oportunidades e caminhos de carreira, principalmente com a linguagem C, tá? Mas isso vai para qualquer programador em geral. Algumas coisas que a gente usa, por exemplo, desenvolvimento de jogos. A linguagem C é uma das mais rápidas e com melhor manipulação de memória que você vai encontrar. Então ela é essencial para jogos mais modernos e que são mais robustos funcionarem direitinho. Outra coisa é em relação a sistemas em geral, desde o que o caixa do supermercado usa para passar as compras, calcular o valor e jogar isso no módulo fiscal, até mesmo um sistema que você crie para rodar como uma rede social. Uma rede social é um sistema. Outra coisa, sistema embarcado. O que é um sistema embarcado? Sistema embarcado é basicamente um computador, né, específico. Vamos colocar assim. Você tem um interfone e o seu interfone ele tem um sistema de abrir a porta, ele tem um sistema de mostrar uma imagem numa câmera. Você tem praticamente um mini computador ali dentro. Sistemas embarcados normalmente rodam na linguagem C. Às vezes um pouco de assembly, às vezes um pouco de C++, mas C é predominante. Até mesmo o Windows e outras linguagens de programa, ou de outros sistemas operacionais, a maioria deles usa base em C, tá? Outra coisa, análise de dados, tá? Eu te falei, lembra do algoritmo que vê as suas tendências e tudo mais? O C é a linguagem mais utilizada para análise de dados. Você pode até ouvir falar, é o Python. E realmente, o Python tem bibliotecas ótimas para trabalhar a análise de dados. São cientistas de dados, o Python é essencial. Mas as bibliotecas praticamente estão trazendo uma coisa na língua Python, mas no fundo rodam em C, tá? E engenharia e modelagem. Quem é engenheiro, quem quer fazer aí vários tipos de aplicação, o C é essencial para você se destacar nesse mercado. Aí, uma outra coisa interessante, os tipos de programadores. São vários jeitos que a gente vai encontrar aí de divisões, mas em geral, o que eu te falo é o seguinte, a divisão dos programadores hoje em dia é o programador júnior, pleno e sênior. Isso é o mais normal que você vai encontrar, a linguagem mais normal
mais utilizada no mercado. São várias linguagens, tá? Vários termos. Cada lugar praticamente você vai encontrar alguém falando de um jeito. Mas o programador júnior, ele é quem? É alguém iniciante. Ainda não é você, tá? Você ainda não está no nível de júnior quando terminar esse curso. Porque a pessoa que é júnior, ela tem que dominar pelo menos totalmente alguma linguagem de programação. Ela tem que saber o que ela está fazendo. E lógico, ela vai precisar ainda de muita ajuda, de supervisão. Digamos que seja depois de você fazer esse curso, dominar uma outra linguagem, pode ser o C, pode ser qualquer outra, e ainda assim fizer um estágio, é legal. Em geral, então você tem essa ajuda, supervisão, e você vai cometer alguns erros. O salário médio no programador júnior já começa em R$ 2.700 mais benefícios, tá? Pode ser um pouquinho desafiador para você, é lógico que isso atualiza a todo momento, principalmente no momento que a gente tem a sombra de uma hiperinflação pela frente, né? Mas colocando aí agora que eu estou gravando em outubro de 2021, mais ou menos esse valor. Programador pleno, esse é o segundo estágio. O que um programador pleno faz? Além de dominar a linguagem de programação, ele domina várias outras tecnologias ao redor e ele praticamente cria um programa assim completo e grande e extenso sozinho se precisar. Ele não domina uma equipe, mas ele não precisa de alguém olhando ele o tempo todo. Ele é alguém que vai ter alguns anos de prática e o salário médio é de R$5.000 mais os benefícios, tá? Então dá para chegar aí perto de R$7.000, dependendo da empresa. Falei, também tem as correções, eu não vou repetir isso para a próxima, mas é um valor já interessante para a maioria do mercado, é algo muito bom. Lembrando aí que em relação a esses conceitos, quanto que eu passo de um júnior para um pleno? Isso não existe um tempo ou qualquer coisa, embora uma empresa possa ter um plano de carreira que leve isso em conta, o normal é a sua habilidade, a sua experiência. Por isso, quanto mais você programar, quanto mais você estudar, mais rápido você passa. Tem gente que vai ficar em júnior a vida toda, porque não se dedica, não gosta. Então, se você terminar esse curso, imprimir aí o seu certificado, começar a trabalhar na área e não gostar, realmente achar muito ruim, e assim, não tiver nenhuma ligação mesmo, não continua, senão você nunca vai sair do júnior, você nunca vai ter um salário bom. Mas se você se dedicar, for legal, mandar ver, em algum tempo você chega no nível de sênior, tá? E o programador sênior, ele é extremamente assediado pelo mercado. As empresas, elas dão salários absurdos. A média aqui tá R$7.000 mais benefícios. Mas a verdade é que é oferta sendo coberta por oferta. O programador sênior, ele não é que ele sabe tudo, que é impossível você saber tudo. Mas ele é o cara realmente confiante, ele faz tudo do zero, eficiente, ele sabe qual a melhor tecnologia para usar em cada processo. Ele é alguém que realmente devotou alguns anos para isso. Dificilmente você vai ser um sênior antes de 5 anos, 10 anos talvez. Mas quando você chega lá, você recebe um salário bom, tá? Você recebe... Esse salário médio tá nas pesquisas, mas do que eu conheço, isso é um salário baixo, tá? O programador sênior, ele realmente ganha bem. E normalmente ele não fica no Brasil. Normalmente, o programador sênior acaba sendo chamado para o exterior. Então, na próxima aula, a gente vai começar aí a entender um pouquinho da linguagem C. E na aula 5, a gente vai começar a preparar o ambiente do nosso computador para a gente conseguir fazer o nosso primeiro programa, ok? Então é a sua última aula introdutória, mas eu acho interessante passar por todos esses pontos para te dar uma base, um entendimento melhor das coisas e você se sentir bem mais tranquilo e confiante quando começar a fazer os seus programas. Então a gente vai aprender aqui a principal linguagem de programação, que é a C. Espero que esteja empolgado. Um grande abraço e até a próxima.